Estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos meditar, refletir na palavra de Deus hoje, que está em Marcos, capítulo 5, versículos de 1 a 20. Passaram a outra margem do lago, ao território dos Gerasenos, assim que saíram da barca. Um homem possesso do espírito imundo saiu do cemitério, onde tinha sido refúgio, e veio ao encontro. Não podiam atá-lo, nem com cadeia, mesmo nos sepulcros, pois tinha sido ligado com muitas correntes e grilhões por muitas vezes, mas ele despedaçara, e ninguém o podia subjugar. Sempre, dia e noite, andava pelos sepulcros e nos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: Que queres de mim, Jesus, do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. É que Jesus lhe dizia: Espírito imundo, sai deste homem. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Respondeu-lhe: Legião. Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pediu-lhe com instância que não os lançasse fora daquela região. Ora, uma grande manada de porcos andava pastando ali, junto ao monte. E os espíritos, suplicando-lhe: Manda-nos para os porcos, para entrarmos neles. Jesus lhe permitiu. Então os espíritos imundos, tendo saído, entraram nos porcos, e a manada de uns 2.000 precipitou-se no mar, afogando-se. Fugiram os pastores e narraram o fato na cidade e todos os arredores. Então saíram a ver o que tinha acontecido. Aproximaram-se de Jesus e viram o possesso assentado, coberto com seu manto e calmo. Ele que tinha sido possuído por uma legião. E o pânico apoderou-se deles. As testemunhas do fato contaram-lhe como havia acontecido isso ao endemoniado e o caso dos porcos. Começaram então a rogar-lhe que se retirasse da sua região. Quando ele subia para a barca, veio o que tinha sido possesso e pediu-lhe permissão de acompanhá-lo. Jesus não admitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para junto dos teus, e anuncia tudo que o Senhor fez por ti, e como se compadeceu de ti. Foi-se ele e começou a publicar na Decápole tudo o que Jesus lhe havia feito, e todos se admiravam. Essas são palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos cure e nos liberte e nos conduza para a vida eterna. Amém. Amados, percebemos aí que assim que Jesus chega naquela região e passa perto desse endemoniado, ele causa-lhe mal. Primeira coisa, o endemoniado chega diante dele e o reconhece como Senhor. Por quê? Porque o inimigo sabe aonde Deus está, sabe quem é de Deus, sabe o que o Espírito de Deus é capaz de fazer. Ele não obedece, mas ele conhece. E aí aquele homem que estava endemoniado, ele se sente incomodado com a palavra de Deus, incomodado. E ele diz, né, pede, se aproximando de Jesus, né, que Jesus se afaste dele. Sabe por quê, amados? Porque o mal sempre se incomodou com o bem. O bem, só por existir, já deixa o mal desconcertado. Imagina quando o bem resolve agir, né? O mal se apavora e acaba
apelando. Por isso que nós vemos aí o mal fazendo tanto estrago na vida de tantas pessoas. Se você é uma pessoa que está cheia de Deus, uma pessoa que busca Deus, uma pessoa que está em paz consigo, em paz com os outros, quando você chega num ambiente onde o mal impera, aqueles que estão ali e estão tomados pelo mal se sentem incomodados com a tua presença. As pessoas que vivem a palavra de Deus e que têm o Espírito Santo, elas causam incômodo, assim como Jesus causou incômodo àquele homem, né? Uma coisa interessante também é Jesus pergunta o nome e ele diz, nós somos uma legião, porque somos muitos, não é um só que está aqui. O que significa isso? Uma legião dentro de uma pessoa. Quando uma pessoa começa com ciúmes, depois ela passa a ter uma inveja, depois ela passa a ter um desejo de vingança, depois ela passa a ter ódio, depois ela passa a ter repulsa do próximo. São todos demônios, são males que vão se apoderando da pessoa, né? Então, os vícios, as idolatrias, a prostituição, a corrupção, a mentira, a luxúria, a ambição, são tantas coisas que estão dentro do coração do homem e ele vai alimentando e isso vai se tornando uma legião de coisas ruins até o momento em que a pessoa fica totalmente tomada por esse espírito maligno. Mas uma coisa interessante é que Jesus manda embora, expulsa o mal da vida daquele homem. Tira todo o mal, tira aquela legião de dentro daquele homem. Só que aquela legião pediu para ser precipitada, né, sobre os porcos, e os porcos se lançaram no mar e morreram. Quando as pessoas chegam lá, querem saber o que aconteceu. Encontram um homem que não tinha solução, que não conseguia ser preso pelas autoridades, que ninguém tinha controle sobre ele, totalmente redimido, manso, transformado, com a capa sobre ele, porque certamente vivia nu. Então, quando ele voltou à consciência, quando todo o mal saiu dele, com certeza colocaram essa capa de dignidade sobre os ombros desse homem que já não tinha dignidade há muito tempo, já não via sua família há muito tempo, vivia na legião dos mortos, vivia num lugar onde os mortos estão ali, né? Onde os ossos estão ali. Por quê? Porque ele já não tinha sentido para a sua vida, ele estava totalmente preso no mal. E aí o que acontece? Quando o povo vê que aquele homem está libertado, ao invés de se alegrar com uma vida recuperada e salva, se entristecem por 2.000 porcos mortos precipitados no mar. Sabe por quê? Porque estavam olhando para os bens materiais. E os bens materiais, eles passam. Nós estamos vendo aí essas enchentes que estão levando todas as casas, né? Muitas vezes leva tudo que tem dentro da casa, a pessoa precisa recomeçar do nada. Aí você ouve a pessoa dizer assim, a minha casa não tem mais nada, eu perdi tudo, mas graças a Deus eu estou vivo. Então é uma percepção de que tudo vai embora, começamos do nada, mas o importante é que salvamos a nossa família, salvamos a nossa vida. Mas aqui a preocupação deles era que Jesus fosse embora, porque eles tinham medo que Jesus, cada endemoniado que Jesus libertasse, 2.000 porcos fossem atirados ao mar, eles acharam que iam ficar pobres, né? Não perceberam que foi um fato isolado que aconteceu, que não é a pedagogia de Jesus fazer isso, mas foi necessário que isso acontecesse para mostrar a ignorância e a ambição daquele povo que só pensava no bem material e não valorizava a vida daquele homem. E o mais importante, depois eles mandam Jesus embora.
Jesus entra na barca para ir embora e aquele homem cheio de gratidão pede para ir com Jesus. Mas aquele homem tinha família. A palavra de Deus diz que ele tinha família para sustentar e para cuidar. O amor e a gratidão era tão grande que ele desejava ir embora com Jesus. Mas Jesus diz: não, volta para a tua família, anuncia na terra aonde viram você de um jeito e agora vão ver você de outro. Testemunha na sua vila, na sua terra e para a tua família que você mudou de vida. Porque aqueles que sobem na barca de Jesus têm um chamado especial. São os apóstolos, são os discípulos que foram escolhidos a dedos por Jesus. Não porque eram santos, porque não tinham defeitos. Porque Jesus escolheu a cada um. E esses apóstolos se tornaram sacerdotes. E até hoje nós vemos a descendência deles, né? A hierarquia deles até os sacerdotes hoje. Então essa barca significa igreja. E aquele homem não tinha vocação para ser um apóstolo, para ser um sacerdote, para ser um consagrado no trabalho que Jesus fazia. A vocação daquele homem era cuidar da sua família e evangelizar no estado de homem casado, com filhos. A responsabilidade do lar pesava sobre aqueles ombros. Então o homem entendeu a mensagem de vocação que Jesus deu para ele e deixou Jesus partir e foi para sua casa e anunciou no local onde ele morava, levando muitas pessoas à conversão. Que as palavras do Senhor, que essa reflexão possa nos levar para a vida eterna. Amém. Fiquem com Deus, amados.